E aí, galera? Aí tá todo mundo vivo. Pode sentar. Gostei. Gostei. Aí é culto de adolescente. Todo mundo tranquilo? Quem já está fazendo... Deixa eu me organizar primeiro. Como a Cibele não está aqui, eu fico todo perdido. Sibeli que normalmente me ajuda na organização. Quem de vocês já estão fazendo as provinhas, trainee, no Enem, na FUVEST? Alguém já? Levanta a mão. Já tem gente. Já tem gente. E quem é bom de matemática aí? Ixi, Jesus. Matemática que pega, né? E de trigonometria, geometria, quem manja? Que é isso, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ângulo, provinha da FUVEST. Quem manja de ângulos, graus? Ninguém? Vamos precisar de... Só para a gente começar aqui, só para a gente fazer uma dinâmica, precisar de uns 5 meninos aqui, ó, na frente. Olha lá. Quem? Japonês, faz favor. Por gentileza, japonês, você foi cotado, pode vir. O japonês. Também. O máquina é fera, máquina manja. Mas falta mais uns 2. Cadê o Buroque? Cadê? Não, eu vi ele esses dias aí. Tá lá na multimídia, Tá faltando mais um aqui. Luiz. Vem, cara. Luigi, é que eu entendi Luiz. Mano, vocês estão escorados, vocês estão cansados? Tá cansado? Não, né? Então vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer uma dinâmica aqui, ó. Vocês tudo, faz uma rodinha aqui, ó. Faz de conta que tá trocando ideia. Qual o assunto que vai rolar. Só que vocês vão seguir por um caminho, tá ok? E é aquele caminho, naquela direção, trocando ideia. Aí eu vou, é simples, tá? Quem souber lá não faz o que eu vou falar, mas só levanta a mão, eu sei. E aí depois a gente executa, tá bom? É sobre matemática. Pode ser? Então faz quando vocês estão trocando ideia e segue o caminho. Vamos andando, trocando ideia. Quer que eu dou um assunto aí para vocês? Aí já está trocando, outro está de costa. Vai de frente, irmão. Isso. Agora parou. Quem sabe fazer olhando para lá? Isso, olhando para lá. Todo mundo olhando para lá. Só levanta a mão. Quem sabe fazer um movimento de 180 graus? Só levanta a mão. Isso. Então, quem não sabe, não tem problema. A gente vai dar aula hoje. Então, tá bom. Vocês que sabem vão fazer um movimento de 180 graus. 180 graus. Isso. Não tem problema. Aí, irmão, segue a galera. E volta. Tá? Então, vai lá. Até onde a gente estava. Esse é um movimento de 180 graus. E por que eu estou fazendo isso aqui? Para as meninas, que as meninas vão fazer uma intriga agora. As meninas, por isso que eu chamei os meninos, viu, galera? As meninas normalmente não sabem ângulo, não sabem matemática. Então, para a gente fazer... Estou brincando, meninas. É que eu tenho que dar uma moral para eles aqui, né? Me ajudaram. Beleza? Então, esse... Jesus, aí eu tenho um problema familiar. Então, valeu, obrigado. A dinâmica é essa aqui. Obrigado, galera. Obrigado. Foi difícil? Aí, ó. Agora já estão se achando. Esse é o movimento de 180 graus. Indo para uma direção, movimento de 180 graus, volta. E de 90 graus, à direita, seria, faz a curva e vai lá para o corredor. Mas é o movimento de 180 graus que me interessa hoje, que vai ser esse o tema da pregação de hoje. Movimento 180 graus, um movimento necessário para a comunhão com Deus. E a gente vai explorar, e já vou dar uma dica para vocês, fica tranquilo, 5h27, eu não vou passar de 20 minutos, tá bom? Então não vai no banheiro, não abre a boca, não fica com sono,
Porque se fizer isso, levantar e para ir no banheiro ou abrir a boca, eu chamo aqui na frente para a gente fazer uma dinâmica. Tá bom? Já é sob ameaça. Então tá lá. Vamos lá. Quem trouxe Bíblia aí? Levanta a Bíblia. Uau. Uau. Amém. A gente tinha um desafio, né? Tudo bem que eu vou confessar. Obrigado, galera. Vou confessar. Normalmente eu esqueço. A Cibele que me lembra. Então a Cibele é uma bênção na minha vida. E as pessoas acham que eu que ajudo ela. Não, ela que me ajuda, sempre. Então abre aí. Está lá o versículo. Ah, não está o versículo, não colocaram lá, né? Mas 2 Crônicas 7. Não levanta a mão, mas quem sabe que 2 Crônicas está no Antigo ou no Novo Testamento? Quem não sabe, não levanta a mão. Quem não sabe nem onde é Crônicas, que não sabe nem se existia Crônicas na Bíblia, tem que ir para a escola dominical, tá bom? Mas vai lá, procura aí. 2 Crônicas 7. E nós vamos ler o versículo 14. Quem achou, levanta a mão. Pode ser no celular também. E quem não achou, fala misericórdia. Vai para o céu, irmã. Vai para o céu, porque confessou o pecado. Então nós vamos ler. Consegue alguém? O pessoal da mídia consegue colocar aqui no telão? Não? Ah, já está ali, Jesus. Então, olha lá, vamos acompanhar então. Quem não conseguiu abrir, está lá. Ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Dá o 15. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feitas neste lugar. Vou orar. Soberano Deus, fala conosco, Espírito Santo de Deus, nós sabemos da Tua presença neste lugar, em nossas vidas. Transforma a letra desta Bíblia em palavra viva e eficaz para as nossas vidas. E que nós possamos aprender aquilo que Tu tens para trazer ao nosso coração no dia de hoje. Nós oramos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, inspirado nas provas, na FUVEST, que a galera está fazendo aí, eu estou todo intelectual. Então, a gente vai... o 14 diz assim, ó, já começa com o C, que é uma conjunção condicional. Quem sabe o que é uma conjunção condicional? Sabe? Tá, hoje está todo professor. Ele já começa dando uma condição. Ele começa falando, e é o próprio Deus. Eu vou falar um pouquinho antes, né, da gente entrar nesse versículo, do que se trata o livro de Crônicas. Crônicas, aqui nesse momento, está falando que encerrou a construção do templo, e Salomão está fazendo a entrega desse templo para Deus habitar, que era uma promessa que Deus tinha feito para Davi, o seu pai, e que Salomão que ia concluir. E ele constrói esse templo e entrega para Deus. E qual era a condição do povo? O povo já tinha passado por estavam na Babilônia e foram feitos escravos, né? E ficaram cativos durante mais ou menos 70 anos, mas até os 50 anos ali já foi liberado para se começar essa obra do templo, né? Então, quando Salomão está falando com Deus aqui, mais ou menos aí, depois de um cativeiro babilônico do povo de Judá, esse povo está retornando. E qual era a condição desse povo? Por que foram para lá? Foram por uma permissão de Deus. Deus permitiu que eles fossem lá. Por quê? Alguém sabe por quê? Se quiser, pode levantar a mão, que eu levo o microfone. Porque haviam desviado do caminho. Pecado, feito várias coisas incorretas diante de Deus, alianças que, de repente, não agradavam a Deus, e Deus permitiu esse cativeiro. Pesado, né? Mas era uma opção que o povo fez.
E aí o povo está retornando. Imagina, 70 anos. Eu não sou o mais velho, o Kleber é o mais velho que está aqui nesse templo. Estou brincando, eu sou o mais velho. E eu não tenho 70 anos ainda. Mas imagina, até eu chegar aos 70 anos, e até um de vocês chegarem aos 70 anos, quantas pessoas já passaram na nossa vida? É uma geração inteira. Agora você imagina todo esse tempo o pessoal ficar lá escravo, servindo lá na Babilônia como escravo. Muitos nem conheceram as coisas que ali havia na parte de Judá, o povo de Deus. Então viam cru, ou então com vários cacuetes ali da Babilônia. E escutavam sim as coisas que Deus havia dito. Era repassado. Mas não conheciam. Essa era estou dando mais ou menos a condição só para a gente situar. E aí, Salomão tem essa promessa de fazer o templo. E aí ele realmente faz. No capítulo 6, Salomão faz uma oração, que é maravilhosa. E ele vai fazer uma oração. Dá licença. Ele vai fazer uma oração dizendo: Senhor, se o seu povo errar, e se o seu povo desviar, e se o Senhor trancar os céus e limitar muitas coisas, e se o Senhor mesmo permite. Nessa oração, Salomão, ele reconhece que Deus fez tudo isso e todas as coisas. Deus estava no controle de todas as coisas, até nessa dificuldade que o povo da parte de Judá estava passando. Deus estava no controle de todas as coisas. Quando Salomão faz essa oração, ele vai reconhecendo que Deus estava no controle de toda a história do povo de Judá. E aí ele faz o templo e ali ele está pedindo para Deus: olha, Deus, havia uma promessa que o Senhor fez para Davi, e eu tô entregando diante da tua mão. Vem reinar nesse templo. Né? E aí Deus vem e habita naquele templo. Não vou entrar na parte teológica, mas aponta para Jesus. Tá? Então Deus vem e habita naquele templo. Era só uma pincelada que eu dei. Era mais ou menos essa situação do povo. E aí o povo vem com vários costumes, cheio de trejeitos, coisas erradas. Mas quando Salomão faz a oração, pedindo para que, se o povo se humilhasse e orasse, e se arrependesse dos seus maus caminhos, ele pergunta para Deus se Deus traria o perdão. E aqui, no capítulo 7, versículo 14, é Deus respondendo. E aí Deus fala exatamente o que ele faria. E aqui é a parte maravilhosa que a gente vai aprender. Aprender não, é que a gente vai falar sobre. Jesus de Nazaré, sumiu tudo aqui. A Cibele ainda falou. Leva o celular. Essa é a idade, vai chegando. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Mas está ali, né? Coloca aí o 14 para eu passar menos vergonha aqui. Aí, ó. Pode deixar, viu, irmão? Olha lá. Aí Deus faz assim, ó. Se, foi o que eu comecei, é uma condição. Depois, primeiro ele começa colocando uma condição. Olha, eu vou fazer alguma coisa. Mas se, e aí ele coloca uma condição, se o meu povo, ele vai condicionar algumas coisas para que a ação dele seja concretizada. E ele diz assim, ó, se existe uma condição, e que eu acho mais maravilhoso, é que ele fala assim, o meu povo. Ele está falando, ele vai discorrer aí sobre pecados, erros e falhas. E aí normalmente a gente pensa assim, pecado, erros e falhas é lá no mundão, né? Não é? É a galera lá que comete pecados, erros e falhas. Que cometem um monte de coisas erradas, transformam as coisas corretas de Deus nas coisas erradas. Mas ali, a condição de Deus, e ele fala com o povo dele. Nós somos o que de Deus? Somos o povo. Somos o povo de Deus. Nós somos o que de Deus? Nós somos o que de Deus?
Nós somos o que de Deus? Jesus amado. Tem alguém que não é aí, mas ele vai se converter agora. Nós somos o que de Deus? Nessa condição de aperto, que aí você olha assim e fala, Deus, eu não consigo sair disso. Eu não consigo sair disso. Eu errei, eu falhei, e eu estou precisando da sua ajuda, porque eu sozinho não consigo sair disso daqui. Quando eu já saio de casa. Não. Pelo menos se ela falar que eu não estou, ela não está mentindo. Mas eu não atendo. Entendeu? Tem uma solução. Mas o fruto do arrependimento não é esse, sair de casa, só brinquei. É você ter uma vida íntegra. Mentir para o pai, para a mãe. Traz consequência ruim mentir para o pai e para a mãe? Óbvio que traz. Quantas enquadradas. O Cauã, meu Deus do céu. O Cauã, teve um dia que ele estava com uns, acho que não faz muito tempo não, faz uns 3 anos atrás, ele estava com 17 anos, eu sentei na mesa, a gente foi jantar, e aí eu falei, filho, o papai quer te falar uma coisa. E eu estava com um sentimento, falei, já corrigi tanto esse cara. E o Cauã era assim, sobe para o banheiro, que nós vamos trocar uma ideia. Aí ele já subia chorando, né? Aí eu chegava no banheiro e falei, filho, você fez isso. Tá entendendo? Não pode. Não pode, rapaz, isso aqui. Entendendo? Tô. Baixa as calças. 3 chineladas no glúteo. Eu não espancava, eu corrigia. Tá? E eu não batia, eu corrigia. Mas eu explicava para ele. Eu aprendi na Super Nani. Aí eu falei, eu corrigi muito esse cara. Eu corrigi muito o Cauã. Eu falei, ele deve ter alguma mágoa de mim. E eu já com aquele sentimento, eu falei, oh meu Deus, para que isso? Desnecessário. Eu falei, filho, estamos sentados aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe, né, que você foi corrigido bastante, né? Ele falou assim, lógico que eu sei, pai. Eu falei, oh meu Deus, podia não saber, mas não teve jeito, foi bastante. Filho, teve alguma vez que o papai excedeu na correção? Você lembra de alguma vez que eu te corrigi, filho, e te machucou? Sabe por quê, filho? Eu orei e eu queria te pedir perdão. Porque foram tantas vezes, eu estava com vontade de falar assim, você não parava, cara. Só te brecava quando você subia para o banheiro, mas era o meu eu, né? Mas aí eu estava num momento sendo trabalhado por Deus, e aí ele deu risada, ele falou assim, pai, eu não lembro de uma vez que o senhor me corrigiu. E olha que o Cauã era toda semana. Ele não lembrava de nenhuma vez, porque eu nunca machuquei meu filho, eu corrigi. E o Cauã, graças a Deus, hoje, ele tem um comportamento de pecador, óbvio, mas de um bom filho. Então, falar a verdade para o pai, às vezes, vai receber uma correção. Mas fica tranquilo, vai ser para o seu bem. Então, essa é a condição de você confessar os seus pecados. Você vai ser corrigido. Mas fica tranquilo, o resultado vai ser muito bom, porque se Deus te corrige, ele fala assim que ele corrige só aquele que ele ama. Então confesse a Deus. Você tem que entender quais são os erros que você comete. E se você comete, você se humilha, você ora, você se converte, e existe arrependimento, ele fala assim, e se converter dos seus maus caminhos, ele encerra dizendo assim, isso é só a condição, e se converter dos seus maus caminhos. O que é converter? Todo mundo sabe, 180 graus. Aqui, estou indo no caminho de Deus, vou dar um exemplinho aqui, estou indo no caminho de Deus, tenho um livre-arbítrio, não tenho? Pintou um pecadinho, dá um passinho para trás. Essa semana quase que eu caí num BO. A Cibele foi na cabeleireira, aí a recepcionista falou para ela assim, isso é a Cibele, isso é aquilo. Casos de família. Tem um programa que era assim, casos de família. Aí a Cibele chegou lá e começou a conversar e falou assim, é só um parênteses, tá? Aí ela falou assim, é meu marido, que tem um nome difícil, isso, aquilo, é Kildare. Aí a recepcionista falou assim,
Minha irmã já namorou com Kildare. Meu. Eu cheguei em casa, levanta aí, sim, mostra como que você estava me esperando em casa. Não, por gentileza. Estou pedindo por gentileza, faz favor. Participa, levanta. Levanta, só para a galera ver. Por favor. Ô, se vira para a galera, vem para cá, vira para a galera, como que você estava? Faz a cara, faz tudo. O que eu tenho a ver com a... Como que era o nome da menina? Não vou falar porque pode expor a galera. O que eu tenho a ver? Nunca vi o nome da menina. Aí eu falei assim, sim, pode ser a fila da mulherada que me admirava. Eu não tenho culpa de ter... tenho culpa de ter nascido lindo. Não, nem até as que eu não conhecia me admirava. Eu nunca namorei com nenhuma do nome que ela falou. Mas é mais ou menos isso. Mas você é o galã, você... Qual é o feminino de galã? Galoira? Galoira, gamorena, galã, não tem problema. Estou indo no caminho do Senhor. Pintou um esqueminha, faço a volta e vou no caminho do pecado. Sem problema. É legal, não dá BO nenhum, é pecado, eu minto, eu cometo aquilo que não devo, eu me envolvo com pessoas que não é de Deus, eu me envolvo com... alguns até com droga, com um monte de coisa errada, com passos errados que não vão na direção do Senhor. É necessário eu me humilhar. Me humilhar é me humilhar. Senhor, eu entrei nesse caminho, eu estava indo pelo caminho do Senhor. Eu sou o que de Deus? Povo. É povo. Eu tenho que me humilhar. Senhor, eu sou pó. Eu não consigo. Entrei, eu estava indo no caminho do Senhor. E agora eu reconheço que eu errei. Reconheço que eu errei. Eu nem consigo voltar. Eu nem consigo voltar mais. Eu tenho que me arrepender. E eu vou confessar a Deus. Eu me arrependo. Eu oro. E eu busco a Deus. E eu levanto. Eu não continuo no mesmo caminho. É um movimento de 180 graus. O movimento de 180 graus é: saio do caminho do pecado. Movimento de 180 graus. Volto para o caminho do Senhor. Porque existe uma necessidade de arrependimento para que as coisas de Deus venham sobre a minha vida. Essa era a condição. E agora eu vou ser bem conciso naquilo que Deus está falando, porque eu me excedi no tempo. Sabe o que Deus fala para você quando você tem essa atitude de arrependimento, de humilhação, de se ajoelhar, de orar, de falar: Senhor, eu preciso do teu perdão. Na minha casa está tudo errado. Eu estou desobedecendo os meus pais. A primeira coisa que a gente faz quando a gente peca, sabe qual que é? Aquela que Adão fez: culpa Eva, culpa Deus. Ele fala assim: ah, Deus, essa é a mulher. Por isso que eu brinquei com a Sibéria é uma bênção. Mas ele fala assim: ó, essa é a mulher que o Senhor me deu. Culpa a Deus primeiro, né? O Senhor me deu. É essa mulher. Culpou a mulher. Culpa todo mundo, mas não reconhece a própria culpa. Esse movimento de 180 graus é necessário para a vida de um cristão que quer se aproximar de Deus. E qual é a vantagem de fazer isso? Amizade que você está andando. Talvez não seja a amizade boa que te leva para os caminhos do Senhor. Na escola e na igreja. Na igreja. Meu Deus, mas eu venho para a igreja para andar com aquele que não era legal andar. Aquele que não é legal andar, você não isola. Você traz ele e fala assim: ó, vem cá, vamos lá falar com o líder. Esse comportamento, essa atitude sua não é legal. Não é fazer fofoca dele, porque ele de fato não é uma boa companhia. E talvez ele tenha vindo lá do mundão para a igreja porque ele está precisando de uma correção de Deus. Fala para ele: ó, você vai falar com o líder. Quando eu tenho esse tipo de atitude me corrigindo e o Espírito Santo está falando no teu coração, aí Deus fala: se
você fizer todas essas coisas, se arrepender, confessar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então, ele diz assim, eu ouvirei. Cara, você tem noção de Deus ouvindo a tua voz? Você tem noção de você se ajoelhar, orar e ele falar assim, eu ouvirei. Deus ouvindo a tua voz. Deus existe. E quando você tem essa atitude de arrependimento, ele fala assim, eu ouvirei. Se você abaixar a sua cabeça em qualquer lugar e tiver uma atitude de arrependimento, a Bíblia diz e Deus diz, eu ouvirei. É para o povo de Deus. Ele fala, eu ouvirei. Da onde ele vai ouvir? Do céu. Eu ouvirei do céu. Cara, é maravilhoso você saber que Deus está escutando a tua voz. E quando ele fala que ele vai ouvir do céu, é porque a tua oração chegou no céu. Cara, não existe uma coisa melhor do que essa. De saber que a minha oração está sendo ouvida por Deus e ela chegou no céu. Tem algumas orações que aí você pensa, puxa, não está passando daqui, ó, desse teto, desse telhado. Mas quando eu me humilho, a presença do Espírito Santo de Deus vem sobre a minha vida e você tem a convicção, porque Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar, que Ele vai escutar a tua voz e a tua voz, a tua oração vai chegar no céu. É no céu, não sou eu que estou falando. É Deus que está falando para você. A tua oração vai ser ouvida. E a tua voz vai chegar no trono de Deus e é lá no céu. Não vai ser aquela oração mais de remorso, que só traz culpa. Que você confessa e fala, puxa vida, mas não. Não! Arrependimento, se colocar no chão, levantar e se converter dos seus maus caminhos, abandonar, deixar, traz o Espírito Santo para perto de você e quando você ora, a tua voz é escutada por Deus lá no céu. E Ele fala assim, perdoarei os seus pecados. Perdoar pecado é a coisa melhor do mundo. Sabe o que é pecado? É aquilo que me distancia de Deus. Eu não vou me lembrar da passagem, mas era mais ou menos assim, como se você não... Eu escutei, eu não vou lembrar onde, mas era como se você carregasse um morto nas suas costas, um defunto. E o morto ela já está com a carne podre, e você andasse com aquele morto. E ali já ia decompondo a carne do morto na sua carne, e a sua carne ia pegando toda aquela nojeira do morto, e aquilo te contaminando. É mais ou menos isso aí o pecado. E isso te afasta de Deus, te leva para a morte. E tem uma consequência quando nós confessamos os nossos pecados. E é a última coisa que eu vou falar aqui. Ele fala assim, e sararei a tua terra. Deixa eu te falar uma coisa. Como que está a sua casa? Como que estão os seus pais? Como que estão os seus irmãos? Como que está a sua família? É a sua terra. A Bíblia está falando aqui, Deus está falando com você. Ó, se você orar e se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir a tua voz lá do céu, vai perdoar os seus pecados que você vai confessar e vai sarar a tua terra, a tua família. A oração de arrependimento traz sobre você uma bênção. E não é só para você, é sobre toda a tua casa. Amém? Vou pedir para você abaixar a sua cabeça. Soberano Deus, nós aqui escutamos a tua palavra, escutamos a tua voz, ó Deus. Ó Pai, quando o Senhor responde para Salomão, o Senhor responde dizendo, se o meu povo, nós somos o teu povo, Senhor. Eu quero levantar a mão aqui dizendo que eu sou o teu povo. Dos meus pecados, ó Deus, eu quero me arrepender, ó Deus. E quero lançar, ó Deus, sobre a vida desses adolescentes, ó Pai, que a cada dia se converta, ó Deus, dos maus caminhos. Da mesma forma eu, ó Deus, Pai, que eu a cada dia, Senhor, me humilhe, ó Deus. Que eu ore ao Senhor, ó Deus, que eu me arrependa dos meus pecados, ó Deus.
Ó Pai, que eu confesso ao Senhor, que o Senhor escute a minha voz aí no céu, ó Pai. Que o Senhor me perdoe de todos os meus pecados e sare a minha terra, pois a tua promessa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.